Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós estamos celebrando esta noite em que nós comemoramos o Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje, certamente, uma grande alegria deve descer sobre os nossos corações, entrar em nossos corações e em nossos corações permanecer. Que tipo de alegria é essa que deve estar dentro de nós? Certamente não é uma alegria mundana, não é uma alegria passional, não é uma alegria meramente física. É uma alegria muito mais profunda, porque é uma alegria sobrenatural, é uma alegria que vem de Deus para nós. Por isso que a liturgia desse dia nos convida sim a celebrar, nos convida sim a cantar, nos convida sim a elevar a Deus o nosso cântico de louvor e ação de graças, mas sobretudo a liturgia de hoje nos pede para podermos entrar de corpo e alma e de coração nesse grande mistério central da nossa fé, que é o mistério da encarnação e do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da palavra de hoje, desta noite santa, que nós celebramos o Natal do Senhor, em suas várias leituras, na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, e de modo particular no Santo Evangelho, que nós acabamos de ouvir, repete para nós uma mesma palavra de muitos modos, a palavra Salvador. Ao longo desse tempo do Advento, que nós fomos ouvindo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus e nos deixando purificar por ela, inúmeras vezes o Senhor nos pedia conversão, purificação, renúncia, sacrifício, disposição de coração para acolher aquele que vem, expectativa, e todos esses pedidos que a liturgia nos fazia ao longo desse tempo, hoje são reunidos para nós num único pedido: acolher aquele que nasce para nós, porque é isso que os anjos celestes, os santos espíritos bem-aventurados, que aparecem nessa noite, no campo de Belém, aos pastores que lá estão apacentando as suas ovelhas, é isso que eles pedem a eles, é isso que eles comunicam a eles: hoje nasceu para vós um Salvador. Aqui me parece está o centro da liturgia de hoje, para cada um de nós. Mais do que entusiasmo, mais do que meramente alegrias passageiras, hoje a liturgia pergunta a cada um de nós de modo absolutamente íntimo e particular. Porque pergunta a todo o mundo, pergunta a todos os homens e mulheres do norte e do sul, do leste e do oeste, os ricos e pobres, homens e mulheres, sábios e incultos, pergunta a todos, e portanto pergunta a cada um de nós: qual é a necessidade que nós temos de um Salvador? Será que ainda hoje, para nós, homens e mulheres do mundo moderno, para nós ainda faz sentido celebrar o nascimento de um Salvador? Ou talvez o Natal para nós não seja nada mais, nada menos do que tanto a celebração litúrgica, quanto a celebração familiar, como daqui a pouco cada um de nós iremos fazer em nossas casas, não se torna meramente um artefato cultural. O que é um artefato cultural? É uma peça de enfeite que nós colocamos um quadro, uma estátua, um carro, um determinado tipo de objeto que nós colocamos para enfeitar determinado lugar, mas que com o passar do tempo, aquele artefato cultural vai perdendo para nós o sentido. Por exemplo, para grande parte de nós, seres humanos, e talvez de nós brasileiros, que temos uma consciência geralmente tão frágil com relação à nossa própria história e à nossa própria tradição, um museu, ele nada mais é do que uma casa aonde se reúne inúmeros artefatos culturais, peças antigas, nas mais variadas formas, das mais variadas áreas da vida, que estão acumuladas naquele lugar. E muitas vezes só interessam aqueles que são especialistas, estudiosos, interessados na tradição, no passado. Mas para a grande parte de nós, homens e mulheres do mundo moderno, para nós a única coisa que nos preocupa é o presente,
que é breve, e o futuro, que ainda não existe. E por isso a tradição, o passado, vai ficando cada vez mais distante de nós. A liturgia, e de modo particular, esse grande mistério que nós celebramos do Natal, não pode ser para nós, meus queridos, um artefato cultural. A celebração festiva, bonita, litúrgica e familiar, de um grande homem que nasceu há 2000 anos atrás, que diz um pouco ao nosso coração, diz um pouco menos ao mundo no qual nós vivemos, esse mundo neopagão, mas que não diz absolutamente mais nada a não ser isso. Nós, cristãos, discípulos e discípulas de Cristo, de modo algum podemos ser colecionadores de artefatos históricos, não podemos ser donos de museus, não podemos ser meros atentos e desatentos passantes numa galeria histórica que é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entrar no mistério da celebração do Natal. O que é que nós estamos celebrando esta noite? Nós estamos celebrando um mistério. O que significa um mistério? Uma ação de Deus que nela, por si mesma, existe uma fonte inesgotável de salvação, de santidade e de graça para aquele que dela se aproxima. Isso é um mistério. É algo que Deus guarda para si e que no momento certo Ele desvela, Ele descobre, Ele destampa, como nós fizemos no início dessa santa celebração, ao destamparmos a imagem sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo, menino. Nós desvelamos, nós descobrimos um mistério que resplandece aos nossos olhos. Toda a liturgia da Santa Missa de hoje é para nós a mais perfeita catequese que a nossa mãe e mestra, a Igreja Católica Apostólica Romana, nos oferece para entrar no mistério do Natal. Para quem não sabe o que é o Natal, e há muitos que não sabem, para quem já perdeu o sentido do Natal, para aqueles que são envolvidos por tantos sentimentos dolorosos, angustiosos, tristes, atribulados no tempo do Natal, entrar no mistério da liturgia de hoje é deixar-nos conduzir pela igreja para entrar naquilo que é o núcleo, o coração vivo e palpitante da nossa fé católica e do próprio Deus. Hoje, nós temos a graça de saber quem é Deus e quem é o homem, porque nessa celebração, nesta noite santa, há 2000 anos, essa revelação se deu a nós. Quem é Deus? Deus não é aquele que está fechado em si mesmo, repleto de glória e esplendor, que se comunica com o homem com a sua palavra à distância, como todos os grandes mestres e profetas do Antigo Testamento experimentaram. Deus não só se comunica com o homem pela sua palavra, como Ele envia a sua palavra para que ela, o Verbo eterno, revista-se da nossa carne, revista-se da nossa fragilidade, revista-se da nossa humanidade e se faça um conosco. E aí nós descobrimos que aquela criança, deitada numa manjedoura, envolta em faixas, cercada por alguns animais, tendo diante de si um grupo de homens pobres, miseráveis, que são aqueles pastores que passam o ano inteiro no campo, nada sabem da cidade, nada se preocupam com a cidade. A única coisa que preocupa aqueles homens é cuidar das suas ovelhas, cuidar do seu rebanho, colocá-las para dentro e para fora, levá-las para a pastagem e trazê-las de volta. São homens ignorantes, eles não têm formação, eles não são homens cultos, eles não tiveram estudo, eles não são homens ricos, eles não são pessoas influentes, eles não têm nome, porque a tradição evangélica nem sequer diz o nome daqueles pastores, eles são os pastores, uns nada, que estão ali no campo, deitados, cuidando das suas ovelhas, se entretendo ao redor de uma fogueira, conversando uns com os outros. Mas eis que de repente o céu se rasga e aparece diante deles um espírito celestial, que durante séculos não aparecia mais em Israel, e comunica aqueles homens que não são nada, comunica aqueles homens que conhecem a tradição de Israel porque guardam no coração,
comunica a eles uma grande boa notícia, um evangelion, um evangelho, uma boa notícia que traz salvação, que nasceu para eles hoje, na cidade de Davi, que é Belém, um Salvador, e esse Salvador é o Cristo, o ungido, aquele sobre quem o Espírito de Deus repousa, e ele é o Salvador prometido, que nasceu para todos, para eles, para os magos, para os reis, para os sacerdotes, para o povo, para os mercadores, para os romanos, para os gregos, para todos os povos até chegar a nós. Esse é o grande mistério que é revelado. O Natal tem um centro, o Natal tem um coração, e o coração do Natal é Cristo. Nós não celebramos a nós no Natal. É muito comum nós ouvirmos, se me permitem, aquelas lindas mensagens de Natal, que são importantes, é verdade, mas muitas vezes aquelas mensagens, elas não têm nenhum conteúdo autêntico, porque elas não fazem referência àquilo que é o coração vivo do Natal. O Natal não é um tempo de celebrar a família, não é isso. Nós não celebramos a família no Natal, nós não celebramos as crianças no Natal, não celebramos isso não celebramos crianças, nós não celebramos a alegria, nós não celebramos todo mundo junto ao redor da mesa, porque nós sabemos que as nossas famílias são cheias de defeitos, e muitas vezes nos reunir ao redor da mesa, se nós não estamos num processo de santificação, gera discórdia e divisão. Não é isso que nós celebramos. Nós não nos celebramos no Natal, nós celebramos um outro, sobre o qual repousa a nossa esperança, sobre o qual repousa o nosso amor, sobre o qual repousa a nossa inteira confiança, sobre o qual repousa a nossa fé. Jesus de Nazaré, o Cristo, o ungido, é Ele que nós celebramos. Por isso toda a liturgia do Natal, desde o momento que nós cantávamos as calendas no início da missa, tendo transcorrido tantos séculos da criação do mundo, da saída do povo de Israel, da 18ª Olimpíada, e vamos descendo até chegar ao nascimento de Cristo no tempo, nós estamos ao longo dessa liturgia sendo educados por Deus para entender o que é o Natal. Nós celebramos uma pessoa que veio a nós, e essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Para nós que ele nasceu, para nos trazer a salvação. Por isso o profeta Isaías diz na primeira leitura, ele terá um nome, na verdade terá mais de um nome, ele será chamado Deus Forte, ele será chamado Conselheiro, ele será chamado Pai dos tempos futuros, porque a partir dele vai suscitar, pela ação de Deus, um povo que lhe pertença, que somos nós. Isaías escreveu isso 600 anos antes do nascimento de Cristo, e hoje nós vemos essa profecia cumprida em nós. Ele será chamado Pai dos tempos futuros. Nós somos os filhos que ele gerou pelo mistério da sua encarnação. Meus queridos, celebrar o Natal é entrar em comunhão com o mistério do Deus vivo. A única fonte de salvação, a única fonte de luz, a única fonte de paz, a única fonte de esperança para nós está em Cristo. E talvez se você e eu estamos atentos aos tempos em que vivemos, e certamente estamos, nós vivemos, não esse ano apenas, também esse ano, mas nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos em que a esperança parece minguar, tempo em que a caridade parece desaparecer, tempo em que os sofrimentos aumentam, tempo em que os medos crescem sobre nós como uma sombra, tempos em que as perseguições se intensificam. Tudo isso nós estamos vendo se estender sobre nós como um manto negro ao longo desse tempo. E da onde nos vem a salvação? Essa é a pergunta que a liturgia de hoje quer nos fazer e quer que nós procuremos diante de Deus responder. Da onde vem a sua salvação? Para o medo, para a angústia, para a tribulação, para a falta de esperança, para a morte, para a enfermidade. Da onde vem a tua salvação? Onde está a sua esperança? Em quem repousa a nossa salvação? Nós precisamos ou não de um Salvador? Precisamos.
Precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador a quem temos que amar, Cristo. Precisamos de um Salvador a quem temos que nos entregar inteiramente, Cristo. Precisamos de um Salvador em quem nós sabemos que nasceu para nós, para mim, para que eu pudesse participar da sua vida, para que eu pudesse entrar em comunhão com Ele, para que eu pudesse tocá-lo, para que eu pudesse entrar na comunhão mais íntima com Ele pelo mistério da Eucaristia. O mistério da Eucaristia que nós estamos celebrando, esta criança, este Salvador, este Cristo, se dá a nós como alimento para que nós estejamos em comunhão com Ele. Hoje, nasceu para nós um Salvador. E não só nasceu para nós, como Ele vai se dar a nós na Eucaristia. Nós vamos entrar em comunhão com essa criança, uma comunhão tão íntima como a comunhão que a Santíssima Virgem teve. Uma comunhão tão íntima como São José teve, quando teve o Senhor nos seus braços. Uma comunhão tão íntima como os santos e santas tiveram ao longo dos séculos, em meio às guerras, em meio às pestes, em meio às pragas, em meio às tribulações, em meio às perseguições, mantiveram-se em comunhão com o Senhor. Meus queridos, hoje brota para nós toda a nossa vida cristã. Por que a igreja existe? Existe para nos colocar em comunhão com Cristo. Por que é que os sacramentos existem? Para nos colocar em comunhão com Cristo. Ele é a nossa esperança e nele repousa a nossa confiança. Por isso, também como aqueles pastores, cada um de nós somos chamados a ir ao encontro desta criança, deste menino que nasce para nós. E o que é que nós podemos levar a ele? Levar a ele a nossa expectativa, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, o nosso desejo de encontrá-lo. Mas se caso em seu coração, e talvez no meu coração, tiver faltando fé, tiver faltando esperança, tiver faltando caridade, amor, tiver faltando entusiasmo, cada um de nós sabemos como está o nosso coração, então também nós devemos ir a Ele, para receber dele fé, para receber dele esperança, para receber dele amor, para receber dele entusiasmo, para receber dele alegria, porque nós ouvimos muito isso no tempo do advento: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E talvez você pode dizer: padre, mas eu não tenho motivos de grande alegria. Nenhum de nós talvez tenhamos motivos de nos alegrar muito, porque nós estamos todos sobre um manto de tensão, de angústia. Então olhemos para Ele, porque no meio daquela noite escura, sombria, a única coisa que brilhava era a estrela de Belém no céu, que conduzia os magos, os anjos no céu, que refletiam a glória sobre os pastores, e naquela gruta de Belém, aquela criança em que a glória de Deus estava presente. Por isso, os magos que foram conduzidos pela estrela foram para a gruta, porque a estrela passou. Os pastores que viram a glória dos céus refletida na face dos anjos correram para a gruta, porque os anjos voltaram para junto de Deus, porque a luz verdadeira está em Cristo. Ele é a luz verdadeira que ilumina no meio das trevas. Meus queridos, se nós não acendemos as velas das nossas almas em Cristo nessa noite, nós corremos o risco de ficar no escuro para sempre. Se nós não, nessa noite, não renovarmos diante do Senhor a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade, a nossa entrega total a Ele, nós permanecemos ou corremos o risco de permanecer envolto nas trevas das nossas paixões mundanas, como diz São Paulo na segunda leitura da carta a Tito. Nós corremos o risco de permanecer na nossa impiedade. O que é impiedade? O que é um coração ímpio? É um coração que não tem afeto de filho para com Deus. Ele acha que Deus é um mestre, que Deus é um senhor, que Deus é um rei, que Deus é um retribuidor de graças. Eu te dou tanto, você me dá tanto. Mas ele não ama a Deus com coração de filho. Ele não tem piedade para com Deus. Cristo veio a esse mundo para nos dar o dom da piedade, nos fazer filhos, porque Ele é o Filho feito homem. Por isso vamos pedir a Deus, vamos pedir a Cristo, nosso Salvador, na santa celebração desta missa natalina, que Ele nasça nos nossos corações. E repito, isso não pode ser uma frase de efeito.
Ah, que lindo, que bonito, que emocionante. O menino Jesus vai nascer nos nossos corações, nascer nas nossas almas, dentro de nós, nascer na nossa inteligência, nascer na nossa vontade, nascer nos nossos afetos, nascer dentro de nós. Tem que ter um espaço dentro de mim onde o Cristo possa nascer. E por isso nós passamos 4 semanas nos purificando, ouvindo a palavra de Deus, nos confessando, celebrando com sobriedade a liturgia, para nos purificar, para abrir, dilatar um espaço dentro de nós, para que o Cristo pudesse nascer dentro do coração, e ali pudesse fazer a sua morada, a sua habitação, porque agora ele vai crescer dentro de nós ao longo do ano. Mas se nessa noite, a Virgem e São José baterem na nossa porta, e nós fizermos como aqueles homens e mulheres de Belém fizeram, quando ouviram o batido na porta, deixaram a porta trancada, porque já era altas horas da noite, e não dava para deixar Jesus, ou melhor, Cristo, no ventre da Virgem, com São José entrarem. Essa noite, a partir do momento em que vocês retornarem para suas casas, para a celebração natalina familiar, ali também acontece o lugar do encontro com Cristo. Como será a sua ceia festiva? Como será a sua vivência orante? Como serão os seus propósitos feitos essa noite para o final desse ano e o ano que vem? Cristo tem espaço aí? Cristo tem espaço dentro do seu coração? Quais são as preocupações que estão te movendo agora? Quais são as preocupações que estão ocupando dentro de você o espaço que não te pertence, porque pertence ao Senhor? Quais são os medos que estão ocupando dentro do teu coração o espaço que pertence a Ele e não a nós? Como está o teu coração? Ele está preparado? Ele está aberto? Ele está desejoso de receber essa visita? Você está desejoso de comungar nessa missa? Você está preparado para comungar nessa missa e receber a visita do menino Deus, presente na Eucaristia em você, para que ele possa morar, fazer habitação e crescer dentro da sua alma? Ou seu coração ainda permanece fechado, permanece preocupado, a cabeça está em casa, pensando, como é que vai ser o meu jantar? Será que está demorando muito essa missa? Eu estou com vontade de comer logo, tomar minha cerveja. Preocupações mundanas, que nada dizem aquilo que compete a nós cristãos. Meus queridos, vamos levar a sério. Se nós não buscarmos em Cristo a salvação, e se nós não buscarmos nele a luz em meio às trevas nas quais nós vivemos, nós todos vamos naufragar. Por isso vamos pedir à Santíssima Virgem e a São José, que intercedam muito por nós, muito, porque precisamos muito, de modo particular nesse ano dedicado a São José. Vamos pedir que eles intercedam por nós, a Sagrada Família, as 2 criaturas mais santas da terra, que intercedam por nós, que nos ajudem a fazer do nosso coração, da nossa alma, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, um espaço, uma manjedoura para acolher o menino Deus, para acolher a Cristo, para acolher o Salvador. Por quê? Porque hoje nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.